Olá, meus alunos do sexto ano matutino e vespertino. Vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Hoje nós vamos fazer, na verdade, uma reorganização dos capítulos, partindo do livro 2 até o livro 3. Então vamos lá. Os capítulos que nós temos no livro 2 são capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Então nós vamos começar pelo capítulo 5, que diz assim: extra, artigos, reportagens. Bem, podemos encontrar esses tipos de textos, sabe onde? Dentro dos textos jornalísticos. Na verdade, são esses textos que nós vamos estudar. A partir da página 14, que diz assim: a esta altura de nosso aprendizado da língua portuguesa, já sabemos como os textos são importantes e fazem parte de nosso cotidiano. Não só a fala, a qual revela uma língua que se organiza no momento de sua manifestação, mas também a escrita que nos ajuda a transmitir ideias e pensamentos e a nos comunicar uns com os outros, ou um com muitos outros, ou uma multidão com quem especificamente falamos, né? Assim como existem variadas maneiras de nos manifestarmos pela fala, há vários modos de nos expressarmos por escrito. Os textos escritos são os mais diversos, com diferentes formas de construção e detentores de diversificados objetivos. Existem textos que declaram o amor ou a saudade, como uma carta, por exemplo. Uma carta é pessoal e, no caso de ser de amor ou de saudade, parcial. Ser pessoal significa ser escrito em primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa? Eu. Quando eu vou ver vocês novamente? Somente nas próximas férias? Sei que estamos distantes. Já ser parcial significa mostrar a opinião de quem escreve. Eu achei muito legal aquele passeio que fizemos nas montanhas. Quero muito que você entenda quanto sinto sua falta. Em um e-mail ou uma carta com essas passagens, percebemos claramente quem fala no texto, assim como podemos ler as opiniões desse autor. O texto que estudaremos agora é o inverso. Ele é impessoal e imparcial. Trata-se de um texto jornalístico, cuja impessoalidade está no fato de não se usar a primeira pessoa e cuja imparcialidade está no fato de não haver emissão evidente de opinião por parte daquele que fala nesse caso, de quem escreve. Talvez seja impossível ser totalmente imparcial. Será que os jornalistas conseguem isso? Essa é uma discussão para um futuro próximo. Meus caros alunos, agora temos um texto jornalístico. Vocês terão que fazer a leitura desse texto, porém depois com calma, certo? Vamos prosseguir. Os diferentes textos jornalísticos. Tivemos contato com um texto jornalístico sobre Darwin e a evolução das espécies. É provável que esse texto tenha trazido informações novas a você. Uma das funções do texto jornalístico é justamente esta: transmitir informações, seja relatando fatos que acabaram de acontecer, como resultado de apresentando informações detalhadas a respeito de um tema já conhecido, como a forma de viver de determinada espécie ou comunidade, seja refletindo acerca de um acontecimento recente ou marcante, como a vitória de um campeonato, por exemplo. Para cada maneira de apresentar informações, existe um texto jornalístico específico. Vamos conhecer alguns textos? Nós temos o texto jornalístico editorial, que constitui uma parcial, ou seja, parcialmente, em que se discute determinada questão. Apresenta explicitamente a opinião ou ponto de vista do jornal, da empresa jornalística ou do redator-chefe. Por isso, fica longe de ser imparcial, né? Imparcialidade. Vamos lá. Também temos notícia. É o relato de um fato de interesse público, um acontecimento recente ou os desdobramentos do ocorrido. Apresenta um trecho inicial chamado de lead, em que aparecem respostas às questões básicas sobre o acontecimento. O que, quem, quando, onde, como, por quê. Temos os artigos.
Assim como o editorial, o artigo mostra uma opinião de maneira clara. Neste caso, porém, trata-se da opinião do autor do artigo, não do veículo de comunicação. Temos a resenha. É também um texto que expressa opinião, o que evidencia que a imparcialidade não é tão obrigatória assim nos textos jornalísticos. Na resenha, geralmente escrita em terceira pessoa, alguém apresenta pontos positivos ou negativos a respeito de alguma produção, com um filme, de um livro ou uma exposição, por exemplo. Temos também o texto sobre reportagem, que consiste na atividade jornalística, que geralmente resulta um texto na qual se adquirem informações acerca de determinado assunto ou acontecimento. Na reportagem, existe uma pesquisa mais aprofundada antes de sua apresentação, já que geralmente não é imprescindível ter a pressa que se costuma ter na vinculação de uma notícia. Se o jornalista demorar muito a publicar uma notícia, ela não será tão nova quanto deveria ser. Temos também a charge. Vamos ler. O que tem de errado com meu micro-ondas? Tem que colocar o hífen, ou seja, ele errou aí a ortografia, mas não é o caso. Vamos aprender agora o tipo de texto que nós, na verdade, vemos bastante aí no nosso cotidiano. A charge representa uma forma visual de transmitir informações e emitir opiniões por meio de uma crítica, de um humor, expõe opiniões acerca de fatos importantes e de grande repercussão, ou seja, repercussão. Principais características dos textos jornalísticos. A linguagem jornalística deve ser clara, simples, imparcial e objetiva, a fim de expor ao emissor as principais informações sobre o tema. No que se refere à sua estrutura gramatical, geralmente o texto jornalístico apresenta frases curtas e ideias sucintas, favorecendo assim a objetividade do texto. O jornal é um veículo que apresenta diferentes gêneros textuais, com o desenvolvimento de diversos tipos de texto. Estrutura do texto jornalístico. O processo para produzir um texto jornalístico, qualquer que seja o gênero dele, é dividido nos seguintes passos. Nós temos a pauta, que é uma seleção do assunto, a apuração, que é uma seleção e verificação de informações sobre o assunto, redação, planejamento e organização das ideias no texto, e a edição, correção e revisão do texto. Notícias. As notícias, brevemente descritas no conjunto de módulos anteriores, são textos jornalísticos, em que se apresentam fatos de interesse geral. Muitas vezes, elas relatam acontecimentos recentes. Como também já vimos, podem tratar de desdobramentos desses fatos ou simplesmente revisitá-los, relembrando o ocorrido. Na abertura da notícia aparece a manchete, que é o título que pode ou não ser seguido de subtítulo. Esses dois elementos de abertura e apresentação são extremamente importantes, já que têm aí a responsabilidade de chamar a atenção do leitor para a notícia. Geralmente, uma notícia começa com o que chamamos de lead, parte que contém as informações básicas do que será apresentado. Elas devem ser respostas para 6 perguntas essenciais. Exemplo: o que, quem, quando, onde, como, por quê. A estrutura da notícia costuma ser especial. A mais comum é denominada pirâmide invertida. Nesse tipo de estrutura, as informações mais importantes aparecem primeiro e depois vêm as menos fundamentais, secundárias, que acrescentam fatos e enriquecem a notícia, mas não fazem parte da sua base de informação. Como nós podemos ver aqui, nós temos um infográfico, representando a pirâmide. Agora, meus caros alunos, para quem já fez essa atividade, peço que só dê uma revisada, ok? Para quem não fez, peço que faça conforme o nosso conteúdo. Apenas a atividade do exercício de aplicação, módulos 19 e 20, ok? Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo capítulo.